Gaston Bachelard, epistemólogo francês, foi um filósofo da ciência e poeta. Nasceu em Bar-sur-Aube em 27 de junho de 1884 em uma família humilde. Foi um filósofo múltiplo, com uma vida marcada por mudanças bruscas de trajetória. Trabalhou na administração dos correios e telégrafos com o cuidado administrativo de pesar as cartas, vivência que lhe conferiu o traço empirista de seu perfil epistemológico para o conceito de massa, como destaca em uma de suas obras, A Filosofia do Não. Embora trabalhasse cerca de 60 horas semanais, reiniciou os estudos e licenciou-se em Matemática e Ciências em 1912. Pretendeu, então, ser engenheiro. Porém, quando iniciou a Primeira Guerra Mundial, foi alistado no Exército e depois tornou-se professor de Física e Química na Faculdade de Bar-sur-Aube. A teoria da relatividade deita por terra as suas ideias sobre física, o que levou a estudar filosofia, obtendo uma segunda licenciatura em letras em 1920. Em 1930, entra para a Faculdade de Letras de Dijon e em 1940 para a Sorbonne, onde passa a lecionar cursos que são muito disputados pelos alunos devido ao espírito livre, original e profundo deste filósofo, que antes de tudo sempre foi um professor. Em 1955, ingressou na Academia das Ciências Morais e Políticas e em 1961 recebeu o Prêmio Nacional das Letras. Essa multiplicidade de projetos em sua vida profissional tem seu paralelismo com a pluralidade de suas ideias filosóficas e com a vivacidade de um pensamento resistente às classificações e aos rótulos. A obra bachelardiana pode ser dividida, ainda que de forma didática, em duas: a obra diurna, ou seja, científica, e a obra noturna, que seria poética, como o próprio autor expressa no seguinte trecho da obra Poética do Espaço. Demasiadamente tarde conheci a boa consciência, no trabalho alternado das imagens e dos conceitos, duas boas consciências, que seria do pleno dia e a que aceita o lado noturno da aula. O Novo Espírito Científico, publicado em 1934, é uma obra consagrada, na qual o propósito é captar o pensamento científico na sua dialética e realçar o caráter inovador da ciência contemporânea com o espírito de síntese que a anima. Em A Formação do Espírito Científico, de 1938, destaca as armadilhas e dificuldades que cercam a descoberta de conceitos fundamentais e, principalmente, o caráter recorrente e geral de certas resistências ao conhecimento científico. A Filosofia do Não, em 1940, ressalta a necessária conexão e a dialética entre racionalismo e empirismo, entre esforço teórico e experiência. Em O Racionalismo Aplicado, publicação de 1949, ele indica a maneira segundo a qual o racionalismo, em seu diálogo permanente com o empirismo, vem a constituir a estruturada apreensão e de criação do conhecimento científico. O Materialismo Racional, em 1953, aborda a filosofia das ciências, no sentido de sublinhar a diferença essencial entre um conhecimento que se torna científico e um conhecimento que julga ter um estatuto definitivo ao nível da experiência. Na filosofia poética, destacamos a Psicanálise do Fogo, de 1937, que procura empreender o desvendamento das aparências do saber. Em 1948, publica A Água e os Sonhos, a Terra e os Devaneios da Vontade, que discorre sobre a imaginação que surge da própria materialidade do mundo. Em A Poética do Espaço, publicação de 1957, o trabalho de Bachelard foi de pesquisar a imagem poética em sua origem a partir de uma fenomenologia da imaginação pura. O fenomenólogo, diferentemente do psicólogo ou psicanalista, encontra na poesia a sublimação, ou seja, a poesia é dotada de uma felicidade própria, mesmo que seus temas sejam tristes. Enquanto os psicanalistas se preocupam em investigar a natureza humana dos poetas, o fenomenólogo estuda a imagem, as novidades expressivas, a imaginação, fenômenos que transcendem a natureza humana.
Sua filosofia partia do ponto de vista da descoberta racional como um processo pelo qual um conhecimento novo é assimilado a um sistema que muda apenas na medida em que cresce. Ele rejeitou o conceito cartesiano de que as verdadeiras científicas são partes imutáveis de uma verdade total que aos poucos são montadas como um quebra-cabeça. Ele vivenciou a ruptura entre o campo e a cidade, o contato com os elementos básicos que inspiram os devaneios, a água, o ar, o fogo e a terra, expressa em seus trabalhos no campo da poética, e a vivência junto às ciências, expressa em sua obra epistemológica. O pensamento inicial de sua carreira foi caracterizado pelo estudo da ciência. O seu contributo fundamental foi ter analisado os obstáculos epistemológicos que existem no próprio interior do pensamento, nas profundezas do inconsciente. Bachelard considerou que o mundo empírico não é totalmente descontínuo e absurdo. Para ele, organização racional e experiência estão em constante cooperação. O conhecimento científico não deveria ser caracterizado pela verdade absoluta. Ele deveria ser questionado constantemente para assim ter um melhor resultado. A filosofia noturna é caracterizada pelo estudo da poesia e do devaneio. Para Bachelard, o conhecimento ia além das palavras. Através da psicanálise das imagens, ele procura penetrar na riqueza inesgotável do real, cuja profundidade é vivida antes de ser pensada. Os 4 elementos permitem classificá-lo em 4 tipos fundamentais decorrentes de temperamentos artísticos que se desdobram em múltiplos complexos. Para Bachelard, a alma e o corpo se completam. Assim sendo, pensar em alma e corpo como unidades separadas constitui uma mutilação do homem, que deve ser percebido em sua totalidade. Portanto, a alma só se constitui no contato e na interação com o corpo. Estando separada deste, é impossível dimensionar a sua influência no mundo material. De forma que a alma e o corpo, o sonho e a razão vistas separadamente constituem uma insignificância, aplicando a área da saúde, entendemos o porquê de ver o paciente não como um corpo biológico, e sim como um corpo social, em sua integridade. Bachelard faleceu em 16 de outubro de 1962, em Paris.